Olá a todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo, para abordarmos os assuntos que fazem parte da nossa história, do nosso dia a dia e que muitas vezes, é difícil de superar, às vezes é difícil de comentar. Então aqui a gente vai tendo uma conversa, mesmo eu aqui e vocês aí, pra gente alentar um ao outro, né? Às vezes as palavras que chegam é um alento, e eu digo que o que eu tenho recebido também de retribuição de tudo isso tem sido um grande alento a mim também. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes as pessoas fogem, não querem falar. Existe ainda aquela crença, não se fala disso porque se atrai, mas é algo que acontece para todo mundo. Hoje vamos falar sobre o luto, sobre os desencarnes, sobre a morte. E como eu já disse para vocês, eu jamais falaria algo que eu não vivenciei. Não conseguiria passar aqui algo para vocês que eu não pude superar, que eu não pude vivenciar, porque não teria nem embasamento para falar nada para vocês. Falar sobre luto também não é fácil, porque cada pessoa lida com as partidas de formas diferenciadas. Cada um segue o seu luto, vivencia o seu luto de maneiras diferentes, até por causa dos envolvimentos emocionais. Então, eu gostaria de hoje compartilhar com vocês as experiências que eu vivenciei dos lutos das pessoas amadas que partiram. Eu sou espírita, acredito na espiritualidade, então acredito que há uma vida após essa que nós estamos aqui. E isso, de alguma forma, faz a gente ser mais forte. Pensava eu. Até que eu tive que passar por vários lutos. Não digo que eu não fui forte. Eu fui forte porque eu entendi que a gente só sabe o quanto é forte quando precisamos ser. Mas o que me segurou, foi o que as crenças que eu tenho e me fizeram observar de forma diferenciada. Porém, eu não deixei de sofrer, eu não deixei de chorar. Chorei muito, sofri muito, ainda sinto saudades. E então a gente às vezes pensa que nós, por causa de determinadas crenças, iremos passar não ilesos, mas talvez um pouquinho mais leve. Não sei. Talvez sim, talvez não. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como foram essas experiências para mim. Primeira vez que eu lidei com o luto muito forte, já tinha lidado algumas vezes, mas o luto mais forte da primeira vez mesmo foi quando a minha avó desencarnou. Eu digo que eu sou filha de vó, como muitas pessoas hoje, ainda é realidade mesmo, nos momentos atuais. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, os meus pais se separaram quando eu ainda era muito pequenina, e a minha avó que cuidou de mim. Então, eu digo que a minha avó é o grande amor da minha vida. A minha mãe é minha alma gêmea e minha avó é o grande amor da minha vida. O colo mais maravilhoso, Colo de vó é sempre maravilhoso. E a minha avó teve Alzheimer. O período da doença foi curto, até perante a doença, que às vezes demora muitos anos, o dela foi bem curto. Ela já não reconhecia a gente. E no dia do desencarne da minha avó, ela sempre me chamou de querida, meu amor. E durante o processo de Alzheimer, ela já não me reconhecia, quase não conversava. Ou quando conversava, era mais agressiva, até por causa da doença mesmo. E naquele dia, quando era dia das mães, ela deitadinha, eu entrei no quarto, perguntei se ela estava bem, e ela falou: minha querida, deita aqui. E falou pra mim: eu te amo tanto. E ficamos ali deitada por um bom tempo. À tarde ela entrou em coma, e depois de uma semana faleceu. E mesmo sabendo que para ela foi um alento, porque
É uma doença muito cruel, né? Que deixa a pessoa muito vulnerável, muito sofrimento. A gente sabendo que foi um descanso para ela, o voltar para casa e abrir a porta e ela não estar foi muito difícil. E eu recordo que naquele dia, a minha mãe, quando deitou, falou assim: é uma sensação muito ruim ser órfã. E aí a gente começa a entrar naquela situação do apego. Nossa, a avó estava tão ruim, mas eu queria que ela tivesse aqui ainda. Mas aí eu tô pensando em quem? Eu tô pensando em mim, né? Eu tô pensando na minha posse, no meu querer. Será que ela queria estar aqui? Será que já não era o momento, o alento das dores, a tranquilidade chegando? E por mais que a gente fale assim, não pode pensar isso, não pode, né? E a gente sabe mesmo que realmente foi um alento, ela descansou, a gente pensa. Não tem como. E aí, junto com isso, às vezes vem aquela culpa, né? Nossa, eu não poderia estar pensando isso, eu não deveria estar pensando isso. Mas é isso. Como eu vou bloquear esse pensamento? Como eu vou deixar de sentir isso? É somente o tempo. É o tempo, as orações. Eu sempre digo que é necessário a gente passar por todos os sentimentos para que a gente possa somente estar e não ser. Então eu estou em luto, eu estou vivendo este luto. Eu não sou continuamente esse luto. Até porque passa, né? Passa, o tempo é o melhor amigo e ele vai fazendo as coisas entrarem e se encaixarem. Então, nesse momento, foi a primeira vez que eu senti bem próximo esse luto e minha avó estava adoentada. Passados alguns anos, veio o momento da minha mãe. E eu digo que foi a coisa mais difícil que eu fiz até hoje. E depois eu vou voltar nesse assunto sobre falar a coisa mais difícil que eu já fiz até hoje. E foi a coisa mais difícil. Eu já disse num vídeo anterior, a minha mãe faleceu, né, desencarnou num período assim curto, entre passar mal e desencarnar foram coisas de praticamente 10 horas. E eu recordo que na noite que eu estava no pronto-socorro com a minha mãe, eu pensava, eu já estava calculando na minha mente como eu iria fazer a logística de visitar minha mãe, de trabalhar, de tentar organizar, de criando tudo aquilo na minha mente. E pensando que quando ela saísse dali, eu não ia deixar mais ela comer determinada coisa, ela não ia tomar mais Coca-Cola, mas não sei o que. Eu já estava na minha cabeça fazendo tudo isso. Quando de repente eu senti algo dentro de mim, eu só falei assim: meu Deus, faça a sua vontade, só me faça forte. E parece que naquele momento é como se eu tivesse soltado as amarras para que ela pudesse partir tranquilamente. Eu falo assim que existe perda para os dois lados. Geralmente quando a gente tá aqui, né, que a gente alguém desencarna, a gente perde alguma pessoa muito amada, algum ente muito querido, a gente diz que a gente perdeu e a gente sofre. Mas pro outro lado também, pelo que eu acredito que a vida continue, a minha mãe também me perdeu, né? A minha mãe também não ia ter mais a oportunidade de estar com a filha. Ela não poderia mais também vivenciar todas as coisas que eu senti por não vivenciar mais com ela. E quando eu voltei para minha casa, que na verdade quando o médico me deu a notícia, a gente entra em choque, né? E você entra num processo de, eu não sei se não aceitação, porque em nenhum momento, em nenhum o luto que eu tenha passado, eu acho que eu tenha entrado nesse processo de revolta, de não aceitação. Mas a gente entra por como se fosse um start, né? A gente fica como que congelada de pensamentos e sentimentos. E de repente a sua ficha cai. E a minha, não sei se demorou para cair, mas eu fui entrando em processos assim de
ansiedade. Então, logo depois que a minha mãe faleceu, eu entrei naquela coisa de, não sei se de ansiedade, mas uma euforia de querer resolver tudo que eu precisava resolver em tempo hábil. Nós morávamos juntas, então agora eu teria que morar sozinha. E por mais que nós sejamos adultos, enquanto estamos debaixo das asas dos pais, independente da idade, somos filhos, né, que estão sob a proteção dos pais. Não importa a idade. Isso é um fato. E aí eu teria que alçar esse voo agora. E aí todas as coisas que a minha mãe no decorrer da vida me ensinou fizeram muito sentido. E para mim veio a situação assim. Ela me preparou o tempo inteiro para este momento. Então agora eu preciso caminhar com os ensinamentos dela. E eu fui. Primeiro eu fui num processo de euforia e de simplesmente ir no processo automático. Depois entrei num processo de estagnação, de tipo trabalhar, chegar em casa e pronto, dormir, trabalhar, chegar em casa e dormir. Abortei os sonhos, porque os sonhos que eu tinha eram sonhos com ela. Achei que não ia mais sorrir. Achei que, tá tudo bem, vou fazer as coisas até a hora que der e tá tudo certo dessa forma. Acredito que não entrei em um processo de depressão, até porque eu sempre pensava assim, se eu cair, ela não tá aqui para me levantar. Foi um momento muito difícil, mas eu fui indo. Eu fui indo. E aí eu recordo que uma senhora muito querida, que depois veio também a desencarnar, um dia falou assim pra mim: filha, todo mundo diz que a saudade, que o tempo cura tudo e só fica a saudade. Mas isso não é verdade. O tempo faz a saudade ficar maior. A gente só aprende a lidar com essa saudade. E foi justamente isso. Foi justamente esse processo. Eu recordo que eu não comia as coisas que a minha mãe gostava de comer, porque ela não estava ali, como se fosse... como se eu estivesse traindo, né? Ela, coisas que a gente comia juntas, que ela sabia que ela apreciava. Por um bom tempo eu não fiz isso. E tá tudo bem. Depois que passou isso tudo, tá tudo bem. Hoje eu olho e falo assim, a gente vai entrando nos processos que quem olha por de fora pensa que nós estamos ficando meio loucos, né? Não, mas a gente precisa passar por tudo isso. A gente precisa vivenciar essas dores para poder saber que elas curam. Que elas vão passar, porque elas passam. Um pouco antes da minha mãe falecer, uma amiga perdeu também a mãe e ela dizia assim pra mim: você vai ver que com o tempo vai chegar um dia que você não vai mais lembrar dela como você lembra. E eu falei duvido que eu não lembre dela como eu lembro, porque eu lembro dela todo o tempo, tudo que eu vou fazer eu lembro dela. E aí um dia chegou e eu não pensei nela constantemente como eu pensava. E aí me deu um susto. Nossa, hoje eu não pensei tanto na minha mãe. Mas porque é isso mesmo. Porque a vida vai voltando ao caminho e a gente vai se colocando, não no eixo, mas a gente vai se colocando na vida novamente. A gente vai caminhando, a gente vai se reencontrando. A gente vai deixando aqueles sonhos que a gente aborta com aquela outra pessoa e vai começando a criar os nossos sonhos, né? Que agora fazem sentido para nós. E a gente às vezes pensa assim, nossa, eu não pensei, eu deixei aquele sonho para lá, que era o nosso sonho, e eu tô me sentindo culpado por isso. Não se sinta. Não se sinta culpado. Vá sim atrás do sonho que você tinha com aquela pessoa, se realmente for o seu sonho. Se realmente é o que você quer.
Mas se for somente aquele sonho daquela pessoa, mas que não te traz felicidade, não, deixa ele lá. Agora é o momento de sonhar os seus sonhos, de viver os seus sonhos. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Hoje eu tenho uma vivência assim, que minha mãe está super bem, que ela está agora vivendo tudo que ela precisava viver para ela, porque se foi o objetivo dela vir até aqui, a essa encarnação, esse momento, e me fazer a pessoa, me instruir para a vida, me ensinar tudo que ela me ensinou para depois ela poder cuidar do caminho dela, ela fez com muita maestria. Então agora é o momento dela. Da onde ela está vivendo os sonhos dela, a vida dela. Então, até eu entender esse processo, eu fui curando as minhas feridas dentro de mim. Mas eu tenho uma coisa muito forte, que eu e minha mãe fizemos tudo o que precisávamos fazer. Eu tenho uma amiga muito amada que fala coisas que eu digo que eu guardo para a vida e são tão importantes para mim, porque o olhar dela de humana traz mensagens que para mim entram de forma muito forte em meu coração. E logo após do enterro da minha mãe, eu falava assim para ela: sabe, todo mundo diz que quando a gente perde alguém que a gente ama muito, é uma dor tão insuportável dentro do coração, tão insuportável, que parece que a gente não vai aguentar essa dor. E aí eu falei pra ela assim: eu tô me sentindo tão mal porque eu não tô sentindo essa dor. Falei pra ela: eu tô muito triste, eu tô muito chateada, eu tô com muita saudade, eu não sei o que vai ser daqui pra frente, porque o amor que eu tenho pela minha mãe é imensurável, mas essa dor que fala eu não tô sentindo, e eu tô me sentindo mal e culpada por causa disso. Mas eu amo a minha mãe. Eu amo, falava pra ela, eu amo demais a minha mãe. Todo mundo que convive comigo sabe disso, que nós éramos unha e carne. E ela me falou assim: sabe por que você não está sentindo essa dor? Porque você não tem remorso. Porque você fez tudo que você precisava fazer por ela. E eu fiz. Isso eu tenho certeza que eu fiz. Eu fiz tudo que eu precisava e faria tudo novamente. Tudo. Faria tudo que ela quisesse, que tivesse ao meu alcance. E aí a vida foi fluindo. Foi indo. Fui vivendo a minha vida. Esse luto da minha mãe me fez uma pessoa tão corajosa que eu nunca imaginei que eu fosse. Eu fui fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Né? Eu me tornei muito corajosa, muito corajosa. Porque, como eu disse, eu dizia que o pior eu já teria feito, o resto seria balela, né? E eu fui indo, fui caminhando, fui vivendo. A lembrança diária foi diminuindo, não que eu não lembre, eu sou grata todos os dias à minha mãe e à minha avó. Eu penso nelas com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão. Às vezes as pessoas ficam meio assim de falar dela pra mim, porque acham que eu vou ficar triste. Muito pelo contrário. Eu adoro quando falam delas, porque eu adoro que as pessoas tenham histórias para contar delas, porque principalmente da minha mãe são histórias muito divertidas. Minha mãe era muito divertida. Então, eu adoro esse momento que as pessoas citem algum momento ou algum acontecimento que vivenciou com ela. Isso me traz uma alegria enorme. E aí a vida foi indo. E no passar do tempo, eu disse que eu ganhei muitos colos de mães na vida. Novamente falo aqui nesse vídeo que eu sou muito, muito abençoada, porque eu tenho ao meu redor muitas pessoas boas. Deus vai colocando em meu caminho pessoas iluminadas, anjos da guarda. E aí fui ganhando esses colos de mãe.
E passado algum tempo, um desses colos de mãe também veio a desencarnar, de forma momentânea. Estava sentada numa cadeira, conversando com a irmã, sentiu uma dor e desencarnou. E quando eu recebi a notícia, aquilo entrou no meu coração de uma forma tão doída, mas no mesmo momento eu fiz uma oração e fui grata por Deus ter permitido que ela estivesse na minha vida e por todos os momentos felizes que eu vivi com essa senhora. E fiquei triste, a gente fica muito triste porque a gente é saudade, são laços, né, de envolvimentos. A gente sempre pensa, independente da idade da pessoa, que ela foi cedo demais, porque a gente ainda quer viver um tempo com ela, né? Nós queremos vivenciar, criar histórias com aquela pessoa. Então, por mais que a gente saiba que todos iremos passar por isso, a gente sempre acha que é cedo demais. E naquela noite, teria atendimento no centro que eu frequento, e um casal de cantores foram fazer apresentação no centro naquela noite. E foi um dia tão emocionante. O moço que cantava, por muitas vezes se emocionou, por muitas vezes elevou a voz de uma forma que aquilo adentrava os nossos corações e nós sentíamos tanta paz, tanto amor, que eu não sei nem como explicar isso a vocês. E quando acabou tudo aquilo, né, quando acabou aquela apresentação, ele disse para nós que ele estava muito emocionado naquela noite e que ele sentiu uma vibração muito forte porque essa senhora tinha sido muito importante para ele alguns anos atrás, algumas situações que vivenciaram. E naquele momento eu pensei, imagine você passar por uma vida e quando você vai embora, quando chega o seu momento, o amor que as pessoas sentem por você, a gratidão que as pessoas sentem por você é tão grande que isso alcança o seu eu, né? Alcança o seu conhecimento, alcança a sua família. Imagina a sua família sabendo todo o amor, toda a gratidão que você deixou, a história tão feliz que você traçou. E aí eu pensei que eu possa um dia ser 1% do que ela foi. Que eu possa deixar uma história bonita. Porque é para isso que nós estamos aqui, né? Então foi mais uma história, mais uma lição que eu trouxe desse outro luto. Parece passado meses, dias, não recordo ao certo, mas acho que coisas de dias, eu vim perder uma outra amiga, uma amiga muito querida, uma das minhas melhores amigas. E essa minha amiga tinha uma vontade de viver imensa. Eu digo que eu tenho muita vontade de viver, mas igual a ela eu nunca conheci. Até hoje eu nunca vi. No momento que ela desencarnou, eu não estava aqui na cidade. E olha como são as situações da vida. Para alguns pode ser destino, para mim é a mão de Deus. Eu sempre tive um grande sonho de fazer uma viagem para um local desde adolescente. E eu sempre dizia para todo mundo, eu tenho um grande sonho de ir para esse lugar. E todo mundo perguntava, por quê? Eu falava, eu não sei, mas quando eu voltar eu te conto. E depois de muitos anos, neste ano, né, nessa data, eu consegui fazer essa viagem. Nem eu estava acreditando que um sonho de adolescente ia realizar. Eu fui sozinha fazer essa viagem e conversei com essa amiga, né? Ela tinha passado por uma perda do pai alguns dias antes. Naquela semana saímos para jantar, porque ela tinha falado para mim se quando eu voltasse da viagem, nós poderíamos ir em determinado restaurante que ela gostava muito.
E eu falei que tudo bem. Aí depois eu pensei, falei pra ela, não, vamos antes de eu viajar, porque quando eu voltar, né, vou às vezes tá cansada, logo a gente volta a trabalhar, então vamos antes. E aí fomos, alguns dias antes. Conversamos, brincamos e, né, ela disse que estava com uma falta de ar, mas era algo que às vezes ela sentia. Fui para essa viagem. Fui para essa viagem. Na noite anterior eu estava num restaurante, mandei mensagem para ela, falando para ela: "Não, vamos juntar dinheiro para a próxima viagem a gente fazer juntas". E ela falando: "Não, vamos sim, vamos pensar um lugar legal, pode ser até esse lugar que você tá". Falei para ela: "Não, vamos", e mandando fotos, falando para ela o que eu estava fazendo. E aí no outro dia, ainda mandei uma mensagem para ela perguntando se ela estava bem e saí para fazer um passeio. Eu ia fazer uma trilha, fiquei sem sinal o dia inteiro e quando eu cheguei no hotel havia milhares não, né? Centenas de mensagens no meu celular tentando falar comigo porque ela havia passado mal e desencarnado. E aí uma outra amiga em comum falou para mim: "Agora você sabe o que você foi fazer aí". E eu digo que, apesar de eu ter falado que eu tinha feito a coisa mais difícil, que foi ver a minha mãe desencarnar, ter enterrado a minha mãe, essa também foi uma dor difícil. Eu não vi, né? Eu não voltei porque não daria tempo de chegar aqui até o, o enterro dela. E então fiquei na viagem, todo mundo me orientou que ficasse lá, até porque também não saberia nem como voltar a trâmite de, né? Enfim. E por não ter visto, é engraçado que o luto dela eu sinto como se ela tivesse feito uma viagem somente, né? Não consigo ver que ela desencarnou, apenas sinto que ela fez uma viagem. E a diferença do luto dela para os outros lutos é que até hoje eu tenho como se ela tivesse ainda presente. Nós temos um grupo, eu, ela e um outro amigo, nós éramos sempre os três, se chamávamos de trio Calafrio, e nem tem mais o contato dela ali, mas toda vez que nós sentimos saudades, nós escrevemos ali para ela. E isso faz bem pra gente. Ah, é apego, tá fazendo ela sofrer, coisas que a gente sabe que às vezes o apego de quem fica faz o desencarnado sofrer demais, mas a gente nunca escreve para ela de forma cruel ou de forma que seja sofrida. A gente escreve de formas saudosas e de lembranças de alegria. E toda vez que eu penso nessa minha amiga, eu vejo o sorriso dela aberto, lindo, e eu imagino que ela esteja lá também, no lugar que ela possa estar, sorrindo, olhando pra gente, dando risada da nossa cara, porque ela era isso, tudo que a gente fazia, ela chamava a gente de bocoió, de tonto, e eu vejo ela dessa forma. E trago muito dela a alegria de viver, a força de vontade que ela tinha. Uma pessoa que às vezes passava por tantos problemas e nunca deixou de sorrir. Ela sempre dizia assim pra mim: os problemas vão se resolver se eu ficar amargurada, brigando, reclamando? Não, eles vão continuar lá. Ela falou: então eu vou viver. Então esse luto também me trouxe essa lição, porque hoje eu olho a vida de um outro jeito. Eu olho a vida, às vezes num momento difícil, com a alegria que ela tinha, mesmo estando cheia de problemas. E eu sei que ela veio na minha vida para trazer uma grande história, uma grande mensagem, que foi essa sobre viver, viver e viver. E ela fez isso com grande excelência. Então, eu falo que eu sinto muita saudade dela,
mas a alegria, a contemplação e a gratidão de ter vivido com ela me traz uma tranquilidade e uma felicidade. E aí o último momento que eu passo por um luto, que essa semana completa 1 ano, foi o desencarne do meu pai, que também foi repentino, né? Estava trabalhando, recebi uma mensagem que o meu pai havia falecido. E como passar agora por esse? E foi justamente esse luto que me trouxe nesse vídeo de hoje, porque eu ainda estou vivendo esse luto. E aí eu vou voltar de novo na história que eu disse lá. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa mais difícil da minha vida. E eu continuo tendo essa certeza que foi a mais difícil. Só que eu achava que tudo que viesse depois seria muito mais fácil. Fichinha, né? Como nós falamos, nós mais antigos, que seria fichinha. E não foi, né? Não foi pelo seguinte fato, porque são situações diferentes. Aquela dor, aquele momento eu superei. E aí ele tá resolvido. E agora eu tenho uma nova resolução. Eu tenho um novo momento. Eu e meu pai, nós, como eu disse, meus pais se separaram quando eu ainda era muito criança. Nós tínhamos contato, tudo, mas não era um contato constante, mas tínhamos uma vivência, né? Eu convivia na casa dele, a gente tinha essa vivência. Não tão próximo, não tão forte, mas tínhamos uma vivência. E a gente estava tentando durante toda a vida se acertar como pai e filho, durante a vida inteira. Tínhamos, né? Meu pai já havia tido depois 2 casamentos, eu sou a primeira filha, eu tenho irmãos desses meio irmãos não, porque eu não acho que existam meio irmãos, eles são os meus irmãos. Mas eu tenho outros irmãos por parte de pai. E a gente sempre, né, a gente foi tentando, meu pai morava em outra cidade, não mora nessa mesma cidade que eu estou, e a gente sempre tentando se acertar. Às vezes tinha momentos que a gente ficava distante, outros mais próximos. Depois que minha mãe faleceu, a gente conseguiu ficar mais próximos. E quando meu pai desencarnou, eu senti aquela dor que eu disse que não senti da minha mãe. Porque eu acho que a gente queria mais tempo para poder se resolver, para tentar, né, se encaixar como pai e filha. Acho que nós dois. Meu irmão disse que a gente não tem que pensar isso porque nós fomos os melhores filhos que poderíamos ser e ele o melhor pai do que poderia ser dentro da medida de todos nós. E eu concordo também com ele. Mas sempre fica, né, aquilo de se eu tivesse mais um tempo, daria certo. Mas não será. Será que daria certo? Será que não? E aí, quando chegou o Dia dos Pais, eu senti muito forte isso. Porque apesar do meu pai estar distante, né? Eu sabia que eu poderia escrever Feliz Dia dos Pais. Só que dessa vez não, ele não estaria lá, ele não estaria distante, né? Quer dizer, ele está distante, mas ele não ia ler a minha mensagem escrita. Mas eu sei que o meu pensamento, o meu amor chegará, né? Chegaria e chegará até ele. Então, nesse momento, eu vivo uma outra dor de luto. A gente, quando fala dor, a gente pensa em chorar, se jogar, se acabar. E as dores, às vezes, não são dessa forma. E eu sei que as dores estão aí para serem curadas. Como a gente cura as nossas dores físicas com remédios, nós curamos as nossas dores internas com os remédios que a gente mesmo pode se encaminhar. Então, hoje eu estou nesse processo ainda de luto, de recuperação. E o que me pesou muito dessa vez desse luto foi o que a minha mãe sentiu quando a minha avó desencarnou. Porque hoje eu sou adulta, eu não tinha dependência financeira em relação aos meus pais, tinha sim dependência emocional, porque teremos pela vida inteira, mas eu senti por me tornar órfã.
E quando a gente fala de orfandade, a gente pensa numa criança coitada, né? Sem pai, sem mãe, mas a gente não pensa no adulto. E eu senti muito isso, de não poder mais ter o meu pai e minha mãe. Eu senti como se as minhas raízes tivessem sido cortadas, como se a minha história tivesse tido um ponto, que não teve, né? A minha história continua agora de outra forma, sem eles presentes, mas a minha história com eles, de alguma forma, foi colocada um ponto. Um ponto que nós tentamos resolver da melhor forma possível, uma história que a gente tentou vivenciar, uma história que com alguns pontos felizes, outros não, com alguns problemas resolvidos, outros não. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que não existe dores iguais, não existe superações iguais, mas elas passam. E eu sei que eu tô aqui forte e hoje tô falando, e eu gosto muito de falar sobre as coisas que eu sinto, porque eu sei que elas passam. Eu sei que tudo isso vai passar. Eu sei que tudo isso vai se amenizar. E outras histórias, outras lutas, outras situações virão. E em cada situação dessa que nós conseguimos passar, nós nos tornamos mais fortes. Na verdade, nós somos fortes ao passar por essas situações. Mas é porque estamos tão imersos em determinados sentimentos que não entendemos a nossa fortaleza. Mas nós somos, sim, extremamente fortes. Não quero que esse vídeo seja um vídeo de tristeza de forma alguma. É um vídeo de relato. Eu senti muita vontade já há 2 semanas de falar sobre isso. Eu estava me preparando porque mexe com a gente. Não quero de alguma forma trazer tristeza para ninguém, mas gostaria de colocar o que eu vivi durante esses lutos e saber que eu vou me fortalecer, que vai voltar e que cada situação dessa me trouxe uma lição, essa também me trará, e vai sendo assim, porque novamente, como eu disse, nem todo mundo supera da mesma forma, porque eu mesma, diante de todos esses lutos, eu superei cada um de uma forma diferente. Mas novamente eu digo para vocês, tudo vai passar, e estamos aqui, cada vez mais forte, cada vez mais corajosos, para continuarmos nessa missão tão linda que Deus nos permitiu, que é a vida. Então eu desejo a vocês uma semana abençoada. Talvez esse vídeo não saiu tão claro porque as emoções acabam pegando a gente, mas eu tô me sentindo agradecida de vocês estarem aí me escutando e que isso possa chegar ao coração de quem neste momento está necessitando. E eu desejo do fundo do meu coração muita luz e muito amor, e que você tenha dias maravilhosos. Um beijo imenso a todos.